não sei qual é a tua necessidade nessa noite, mas o Espírito Santo sabe. E então que Ele ministre segundo a tua necessidade, segundo a tua oração. Diz assim em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 5: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então diga assim comigo: que o poder de Deus venha sobre a minha vida e eu consiga realizar aquilo que eu não conseguiria por mim mesmo. Então esse é o propósito de Deus, nos capacitar a cada dia para que nós realizemos a sua obra, a sua vontade, segundo a presença dEle em nós. E quando nós falamos da suficiência de Deus, vindo sobre as nossas deficiências, nós temos muitas deficiências. Nós temos muitas áreas da nossa vida que nós somos falhos, que nós somos fracos, que nós somos incapazes de realizar algo se não for Deus. Tem muitas pessoas aqui que são tímidas. Quem é tímido aí? Levanta a mão. Tem muitas pessoas que são medrosas. Não precisa levantar a mão, os medrosos. Tem muitas pessoas que se sentem incapazes de realizar algumas coisas porque não vêem em si capacidade da realização deste algo. E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando a respeito da suficiência de Deus sobre nossas vidas, nos capacitando diariamente a realizar grandes feitos. Há hoje um comentário no mundo, não só no Brasil, no mundo, a respeito de um jogador de futebol chamado Wendel Lira. Não sei quem viu que ele ganhou o prêmio Puskás do melhor gol do ano de 2015. E ele concorria com o melhor jogador do mundo, que era o Messi. Então, aparentemente, era impossível dele ganhar aquele prêmio, até porque o Messi já tem um fã-clube. E esse Wendel Lira, quem conhecia ele era só a família dele, mais meia dúzia ali ao redor da casa dele. Mas na hora que foi anunciado o vencedor e ele ganhou, ele teve a oportunidade de subir lá e dizer um pensamento, que muitas pessoas já disseram esse pensamento, mas que quando Davi foi enfrentar Golias, Davi olhou para o tamanho de Golias e disse: olha, puxa vida, não tem como eu errar. E aí nós vamos ler daqui a pouco esse texto, mas o pensamento de Davi era: eu não estou indo na minha capacidade, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Então esta é a suficiência de Deus nas minhas deficiências. Eu sou deficitário em muitas coisas eu não consigo realizar por mim mesmo, muitas coisas eu não consigo fazer por mim mesmo. E aí o apóstolo Paulo diz esse texto: não que sejamos capazes, ou seja, nós não somos capazes de realizar muitas coisas. Um dia um jovem rico chegou para Jesus e falou assim para ele: bom mestre. Jesus falou assim: quem é bom? Eu? Bom só tem um, que é Deus. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de quem? Diga assim: a minha capacidade, ela vem de Deus. Irmão, e se eu entender isso claramente, que a minha capacidade vem de Deus, nada pode parar os propósitos de Deus na minha vida, nada pode parar a igreja, nada pode parar o povo de Deus, se nós entendermos isso como igreja, que a nossa capacidade, ela vem de Deus. Mas quantas vezes no nosso casamento nós olhamos para algumas situações e dizemos: Senhor, eu não sou capaz de continuar. Quantas vezes no nosso ministério nós dizemos: eu não sou capaz de tocar uma bateria, eu não sou capaz de cantar no louvor, eu não sou capaz de pregar, eu não sou capaz nem de ficar na portaria da igreja, eu não sou capaz de fazer nada, eu sou incapaz.
Quantas pessoas pensam assim diariamente? Quantas pessoas sonham em trabalhar em alguma empresa e nunca entregaram currículo naquela empresa porque se sentem incapazes de entrar naquela empresa? Mas eu quero dizer em nome de Jesus que a capacidade de Deus virá sobre a sua vida e Ele te dará esta ousadia para que você enfrente as situações do dia a dia. E aí quando a gente olha para este texto, fala não que nós sejamos capazes em nós mesmos. A Bíblia fala no livro de João, no capítulo 15, que Jesus falando a respeito dos filhos de Deus, Ele fala, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então diga para o irmão do seu lado, foi Deus que escolheu, foi Deus que te chamou. Foi Deus que estava procurando. Salmo 101 diz assim, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para servi-lo, ou seja, foi Deus que estava olhando do céu e procurando uma pessoa e encontrou você, me encontrou e diz assim, eu tenho uma grande obra na sua vida. E aí no nosso pensamento pequeno nós dizemos, Senhor, eu não sou capaz. E aí declaramos aquela célebre frase, o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aleluia. E isto é verdadeiro, porque o apóstolo Paulo está dizendo, não que sejamos capazes por nós mesmos de realizar algumas coisas, mas a nossa capacidade, a suficiência vem de Deus para cobrir a nossa deficiência. Então diga assim, eu não vou no meu nome, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo agora, lá no texto de 1 Samuel, capítulo 17, fala a respeito de Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40. Sabe, irmão, nós muitas vezes diante de algumas situações nós nos sentimos incapazes. Sim ou não? Quem já se sentiu incapaz diante de alguma situação? Você falou, não dá, não vou conseguir, sem chance. Lá no seu emprego, lá alguém chegou, faz isso, não dá, não, esquece, pensa, não, nem. Irmão, a sua capacidade, ela vem de Deus. Às vezes o pastor fala, irmão, prega lá o dízimo e oferta na igreja lá, traz uma palavra, não, estou fora. Quando você abre a boca, é o Espírito Santo que fala através de você, mas você precisa dizer, Senhor, a minha capacidade, ela vem do Senhor. E aí Davi, ele vai enfrentar um gigante chamado Golias. Os homens preparados, os homens do exército de Saul, estavam com medo de Golias. E aí Davi vai levar lá a marmita para os seus irmãos, e Davi ouve a afronta de Golias. E Davi diz assim, quem é este incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Ninguém vai lá enfrentar o gigante? Ninguém vai se dispor a morrer pelo Senhor dos Exércitos? Um olha para o outro e fala, não. Golias é um homem preparado, Golias é um homem treinado para a batalha. E aí Davi olha para um lado e fala para o outro, bom, ninguém vai, eu posso ir? Deixa eu ir, vai. E aí diz assim, cara, você é louco. Como que você vai enfrentar um gigante experimentado na batalha? Davi era só um pastor de ovelha que ficava cuidando das ovelhinhas do seu pai. E aí eles dizem assim, nós não vamos ter por responsável sobre sua vida, vamos te levar para Saul. Aí pegam Davi, levam Davi até o rei Saul, e Saul fala assim, mas como assim? Menininho de 1,60m, 1,58m, 1,60m, 16, 17 anos de idade, um pastorzinho de ovelha que era desprezado pela família. Saul fala, como você? Aí Davi fala para Saul assim, olha Senhor, eu já matei urso, já matei leão para defender as ovelhas do meu pai. Este incircunciso filisteu não vai ser nada, porque agora eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí Saul fala assim, então coloque a minha armadura e vai enfrentar Golias com a minha armadura. E aí eu imagino que Davi vestindo a armadura de Saul parecia o menino maluquinho. Já assistiu o desenho do menino maluquinho, o filme?
com aquele terno maior que ele, arrastando pelo chão com uma panela na cabeça. Eu imagino Davi experimentando a armadura de Saul. Davi não saía do lugar, porque era muito pesada. E aí Davi diz: olha, se eu for com esta armadura, eu não vou conseguir enfrentar Golias. Eu tenho as minhas próprias armas. E aí Saul fala assim: então vai, seja o que Deus quiser. Assina aqui um termo de responsabilidade e vai. Agora Davi entendia uma coisa, que na capacidade dele, no experimento dele, no conhecimento dele, nunca ele ia vencer Golias. Porque Golias era um homem treinado na batalha. Golias era um homem experimentado na guerra. Golias era um vencedor de guerras. E Davi não, Davi nunca tinha enfrentado outras pessoas. Já tinha enfrentado leão, urso, mas pessoas nunca. E aí no versículo 40 diz assim, olha o que Davi faz: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de guerreiro, que está escrito aí, no alforje do quê? De pastor, que trazia, a saber, no surrão. Lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Diga assim para a pessoa do seu lado assim: não deixe ninguém te desprezar. Você é uma bênção. E ponto. Às vezes o diabo ele vem tentando nos humilhar, nos desprezar. Quem? Você? Tá. Se fosse qualquer outra pessoa até acharia que daria certo, mas logo você. Foi isso que o gigante olhou para Davi. Imagina Davi vindo tudo empolgado, tudo ansioso. Agora eu vou enfrentar o gigante, agora eu vou enfrentar o gigante. Aí dá de cara com aquele gigante. O gigante olha para ele e fala assim: você? Vixe, perdi tempo. Não devia nem ter saído de casa. Devia ter ficado comendo pipoca assistindo sessão da tarde. Sair aqui para enfrentar você. Vai dar nem cheiro. E aí Davi diz assim no versículo 43: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Diga assim comigo: sobre Israel não vale encantamento, maldição, porque maldição sem causa não tem pouso, não encontra pouso. Pode falar o que quiser, pode amaldiçoar o quanto que for, eu sou guardado porque eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que está sobre a minha vida. Pode Golias me desprezar, pode Golias me amaldiçoar, eu sei quem eu sou em Deus. Aleluia. Eu acho que Davi ficou pensando, vai falando, vai. Agora Davi estava com medo. Eu imagino, irmão, que Davi estava tremendo de medo. Mas a coragem não é a ausência do medo. Ser corajoso não significa que eu não tenha medo. Ser corajoso é a superação do estado de medo. Então ser corajoso é eu enfrentar o meu medo, crendo que Deus vai à minha frente. Então não significa que se eu fizer algo que eu tenho medo e eu enfrentar aquilo, eu perdi o medo. Não, o medo continua lá. Mas o meu desejo de vencer é maior, e isso me faz ser corajoso. Então Davi, o desejo de vitória de Davi era muito maior do que o seu medo. Então Davi, ele estava de olho no tamanho de Golias, pensando: puxa, não tem como errar, o cara é grande demais. Até se eu jogar a pedra de costas, acho que eu acerto, porque o cara é gigantesco. E aí continua dizendo aqui, versículo 44: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão.
ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Quando o apóstolo Paulo fala que de nós mesmos nós não temos capacidade, ele está dizendo assim: olha, quando nós vamos na força do nosso braço realizar alguma coisa, nós temos uma grande chance de dar com o burro na água, nós temos uma grande chance de dar com a cara na porta. Mas quando nós vamos com a capacidade que vem de Deus e o revestimento que vem de Deus, nós vamos fortalecidos no Senhor. E Davi entendia isso. Davi falou: olha, eu tenho um grande gigante a enfrentar, eu tenho uma grande luta a lutar, uma peleja a enfrentar, mas eu não estou indo nas forças do meu braço, eu não estou indo no meu poder bélico, no meu poder de armas, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome do Senhor que eu vou, e no nome do Senhor, o Senhor direciona a pedra, no nome do Senhor, o Senhor direciona a palavra, no nome do Senhor, o Senhor direciona os passos, no nome do Senhor, o Senhor nos dá sabedoria para falar a coisa certa, na hora certa, no momento certo. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei a palavra do Senhor, e pode você acreditar ou não, eu sou muito tímido, até hoje. Eu sou aquelas pessoas que entram, se entrar no táxi, eu fico assim pro taxista: vai chover, né? É papo de tímido, né? Papo de tímido é assim: vai chover, esfriou hoje, né? Puxa a vida, né? Aí fica lá, puxa assunto aí que eu não tenho, né? Aí tem gente que fala: nossa, o pastor Alexandre, ele é orgulhoso, né? Arrogante. Fala: não, é que eu não tenho assunto mesmo, né? Então, às vezes, por isso que eu não puxo muito assunto, porque eu fico meio... Quem é tímido sabe do que eu estou falando, né? Então a primeira vez que eu fui pregar, o pastor falou para mim assim: você vai pregar no culto da tarde. Eu falei: puxa, glória a Deus. Ia 3 senhoras no culto da tarde. Eu me lembro até hoje, eram 3 senhoras morenas, elas sentavam nos 3 primeiros bancos. Então tinha a equipe de louvor, um baterista, um guitarrista que tocava violão, tinha os 4 do louvor e as 3 senhoras. Aí tinha uns 2 obreiros que ficavam lá na igreja. Bom, tinha umas 10 pessoas no culto. Mas aquele negócio, preparei a mensagem, Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos. Falei: hoje eu vou, vai ser bênção. Quanto tempo eu esperei por... Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, né? E lá e a pastora, era a minha pastora, ela falou assim... Aí estava acabando o louvor, o irmão estava pregando, diz minha oferta. A pastora falou assim: eu vou no banheiro e já volto. Foi o tempo da minha pregação. Ela voltou, ela falou, sentou do meu lado, falou: e Ali, que hora você vai pregar? Eu falei: já preguei já. Ela falou: como assim você já pregou? Eu falei: uma palavra poderosa. Não, o que aconteceu? Quando eu subi no altar, suava que nem bica, assim, pingava. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 25, e li lá Mateus, que é a parábola dos talentos. Eu demorei mais para ler a parábola dos talentos do que para falar dela. Aí li a parábola dos talentos e eu falei assim: então, irmãos, Deus dá talento a cada um, amém? Aí tinha uma irmã lá, obreira, abençoada, aí chamava a irmã Neuza. Eu falei: eu queria chamar a irmã Neuza aqui para pregar. A irmã Neuza olhou: vem, irmã Neuza. Aí ela se tocou, né? Falou: tá na enrascada, né? Aí ela subiu, e ela sempre tinha uma palavra abençoada na manga, e ela pregou aquela tarde. E a pastora voltou do banheiro e falou: e aí? Já vai pregar? Já que a Neuza tá fazendo lá? Eu já preguei já, agora é a parte dela. Como assim a parte dela? Eu sentei na cadeira, eu me achava o menor dos menores. Eu fiquei tão envergonhado que eu não olhava para o lado, eu não olhava para o outro lado. E a hora que acabou o culto, eu esperei todo mundo ir embora para ser o último a sair da igreja. E acabou, eu chamei a pastora, falei: pastora, que vergonha. Ela falou assim: Ale, relaxa, você já deu o primeiro passo, a segunda vez vai ser melhor, vai ser uns 5 minutos. Acho que não deu nem 5 a primeira. A segunda vez vai ser melhor. E aí foi melhorando a cada dia. Ainda vou ficar bom, um dia fico bom.
Mas eu comecei a entender, e ela tinha uma palavra profética, ela sempre falava: você é que nem Davi. Davi era lá, vivia de trás das malhadas, Davi vivia de trás dos pastos do seu pai, mas um dia Deus tirou Davi de trás das malhadas e o colocou. Eu falei: isso não vai ser para mim nunca, eu nunca vou pregar a palavra. Eu tinha vergonha até de subir no altar para ligar o microfone. E até hoje eu falo: Senhor, a minha capacidade ela tem que vir do Senhor. E para algumas outras pessoas que eu já contei esse testemunho, falar: nossa, que bobeira, tão simples pregar. Mas o que é simples para você não é para mim. Nós precisamos aprender a respeitar os limites uns dos outros. E precisamos entender os limites uns dos outros. O que para mim é fácil, para você talvez é difícil fazer. E talvez o que para você é fácil fazer, para mim é muito difícil. Então, a armadura de Saul não servia em Davi, porque aquilo era bom para Saul, mas não era bom para Davi. O que era bom para Davi era motivo de riso para os outros. Como assim você vai enfrentar um gigante só com uma funda, um estilingue e 5 pedras? Está louco? Mas nós precisamos ser quem nós somos. Diga assim comigo: eu sou quem sou. E ponto. Eu não quero ser o A, eu não quero ser o B, eu não quero ser o C, eu não quero ser o D. Eu quero ser eu e ponto. E se Deus tiver que me usar, e Deus vai me usar, Ele vai me usar da maneira que eu sou, com as armas que eu tenho e do jeito que eu sou. Se Deus tiver que te dar um emprego que você sonha, vai ser no lugar que você quer, do jeito que você quer, mas use as armas que você tem. Não adianta você chegar num emprego lá, fazer uma entrevista de emprego e querer ser uma pessoa que você não é. Um dia ou outro você vai acabar sendo quem é. Para conquistar um namorado, uma namorada, um namorado, a namorada, não adianta mentir, porque pode até mentir por algum tempo, mas não conseguirá mentir a vida toda. Então eu prefiro ser que nem Davi. Olha, a minha capacidade é essa, é limitada e ponto. Mas o apóstolo Paulo diz que a suficiência vem de Deus para encobrir a minha e a sua deficiência. Aleluia. Ou seja, se você vai fazer uma entrevista de emprego, Senhor, coloque as tuas palavras na minha boca. Se você vai arrumar um namorado, uma namorada, Senhor, coloca o homem de Deus no meu caminho, que eu tenho as palavras certas. Escova o dente, vai lá. Põe uma roupa bonita, penteia o cabelo. Se eu tiver que pregar, Senhor, que ao abrir da minha boca o Senhor fale. Lógico que eu tenho que me preparar. Isso não me isenta da preparação. Davi teve um tempo de preparo. Davi foi treinado por Deus no cuidado das ovelhas de seu pai. Não adianta você comprar caneta ungida, irmão, no dia de prova, que não resolve, não. E se alguém oferecer caneta ungida, amarra, repreende, expulsa o demônio, que é o demônio da mentira. João capítulo 8, versículo 44. O pai da mentira é o diabo. Não estuda para ver se a caneta vai escrever sozinha. Aí o camarada não estuda e compra uma caneta ungida de R$150 e vai fazer a Enem. Não, tem como. Você acha que ele vai jogar a caneta pro ar, a caneta vai sair anotando? O Espírito Santo traz à memória aquilo que eu já li, que eu já estudei. O Senhor vai adestrar as minhas mãos para a batalha naquilo que eu já treinei. Não tem como hoje, eu não sou formado em engenharia, mandar um currículo na Kimberly Clark lá e chegar lá e falar assim: eu quero um emprego nessa empresa, porque o pastor pregou que a minha capacidade vem de Deus. Cadê o seu currículo? Nem precisa. Dá o emprego aí que você vai ver, minha capacidade vem de Deus, irmão. Misericórdia, não é isso que estou dizendo. Davi falou para Saul: eu já sou treinado com leão e com urso. Irmão,
Você já viu o tamanho de um urso? Se não for o urso do zoológico de São Paulo, que é magrelo, o urso, o negócio, o bicho é gigantesco. Maior que Golias e muito mais forte que Golias. Davi pensou, tudo bem, eu nunca enfrentei um homem, mas o urso não foi fácil não. Se eu tiver que sair no dente ali com Golias, eu vou. Mas o que ele diz para Golias? Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Diga assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Se você tiver que fazer algo, irmão, faça em nome do Senhor dos Exércitos. Se você é deficiente em alguma área, diga, Senhor, que a tua suficiência venha sobre a minha vida e que eu seja mais do que vencedor, porque a palavra do Senhor diz que em Cristo, por meio dele, nós somos mais do que vencedores. É por meio dele. E aí, Golias tenta desanimar Davi. Golias tenta afrontar Davi com palavras. Quem é você? Está pensando que eu sou quem? Pensando que eu sou algum cão? Vem um pedaço de pau para me bater? Ô bicho feio. Porque Golias falou isso. Ô bicho feio. Você é feio mesmo, hein? Você acha que você vai ganhar de mim? Falou então, vamos ver então. Diga assim, a minha mente é um campo de batalha. Antes de nós enfrentarmos a batalha no real, a batalha se dá travada na mente. E quantas vezes nós não chegamos ao campo de batalha que deveríamos chegar, ou que deveríamos chegar, porque nós perdemos esta batalha antes na nossa mente. Porque o diabo fala para mim e para você, você não é capaz. Vai lá fazer o quê? Quem que está pensando que você é? Ô bichinho de Jacó? Ô bicho feio? O que você está pensando? Fracote? E aí nós vamos absorvendo tudo aquilo, falando, é mesmo, eu não sou capaz. É mesmo, eu não tenho condições. É mesmo, eu sou um qualquer. É mesmo, eu não tenho condições nenhuma de realizar este grande feito. Quer saber? Eu nem vou. Sabe, irmão, eu já tive a síndrome do pânico em 2003 para 2004. E a maior batalha da síndrome do pânico se dá na mente. Toda hora é uma guerra travada na mente, dizendo que que eu não ia conseguir, que eu ia morrer, que eu era um fracassado, que eu era um derrotado. E todo dia eu tinha que lutar com esses fantasmas da minha mente, mandando embora, expulsando em nome de Jesus, e sendo acompanhado por um psicólogo. E em 3 meses, para a glória de Deus, eu fui curado. Não ficou muito tempo não. Mas se dá uma batalha na mente. O que Golias quis fazer com Davi? Entrar na mente. Mas o apóstolo Paulo diz que quando nós formos para uma batalha, nós devemos estar revestidos pela armadura de Deus. Efésios capítulo 6, no versículo 10 diz, para que nos dias maus nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E aí ele continua dizendo, então se revista, não da armadura de Saul, mas da armadura de Deus. Coloque o capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da verdade, calce os pés com a sandália do Evangelho da paz e parte para cima. Aleluia. Aí vai para cima, revestido no Senhor. Quando Davi rejeitou essa armadura de Saul, ele estava recebendo a armadura de Deus, dizendo, eu vou na força do Senhor. Um dia eu deixei um jovem para vender meus livros lá na igreja, na sede. Estava na sede ainda. E ele era um jovem bem malandrão, assim, usuário de droga. A gente estava trabalhando numa restauração com ele. E eu falei para ele assim, estou deixando o rato tomando conta do queijo, hein? Vigia, hein? Vende os livros para mim no final do culto. Aí acabou o culto, ele veio, pastor, vendi 5. Fez sério, 5 pessoas compraram? Não, uma só. Que bênção, um cara chegou lá e falou que queria 5. Não, na verdade ele queria um só, mas ele me deu 50, não tinha troco. Aí foi a hora que palavras dele, foi a hora que eu entrei na mente dele, fiz ele levar os 5. Fez isso aí, Marcial. Para onde eu for pregar, eu vou levar você para vender meus livros. Aí eu descobri que tem uma pessoa melhor que ele.
A minha esposa. Esse dia ela foi pregar fora. Falei, Marinês, leva lá 10 livros lá, né? Vende lá os livros depois que você pregar, beleza. Ela voltou assim, beleza, vendi os 10 livros. Falei, nossa, a igreja estava cheia, vendeu bastante gente comprar. Não, vendi os 10 para um só. Falei, nossa, é melhor que o Márcio, então? Falei, não, meu irmão parou lá, ficou olhando os livros, meu irmão é empresário. Eu falei para ele, já que você vai comprar para você, compre oferta na vida dos seus funcionários. Aí o cara, é verdade, me dá todos então. Falei, puxa, você podia ter levado uns 50 então. Então a primeira batalha, ela se dá na mente. Se você pensa que é um derrotado, derrotado será. Se você pensa que é um camundongo será. Se você pensa que é um zero à esquerda, um zero à esquerda será. Eu prefiro ser um zero à direita. O zero à direita dá valor ao número. O zero à esquerda diminui o valor do número. 1,0 é 1. 1 mais um zerinho, 10, né? E aí quantos mais zero a gente vai pondo para a direita, maior vai aumentando o número, né? Então seja um zero à direita do que um zero à esquerda. Agora se colocar 1 e colocar o 0, fica 0, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então eu prefiro ser o zero à direita. Então se alguém disser para você, olha, você vai lá fazer entrevista de emprego naquela empresa, eu não vá. Você fala assim, eu vou porque eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ah, você que vai pregar semana que vem, tímido do jeito que você é, eu quero só ver. Eu vou porque eu vou subir naquele altar em nome do Senhor dos Exércitos. Lógico que eu vou estudar a palavra antes, vou ver o que eu vou pregar antes, mas eu não estou indo na minha força, eu estou indo na força do Senhor dos Exércitos. Por muito tempo eu tinha medo de pregar na frente de pastores, até pouco tempo atrás. Aí um dia eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, já pensou? E tinha um pastor que era amigo nosso, mas ele sentava no primeiro banco, ele tinha um olhar intimidador. E eu pregava, suava, que eu suava. E se eu estiver falando alguma coisa de errado, né? Aí um dia eu pensava assim, na época eu pensava, nossa, já pensou? Um dia eu estou pregando, entra lá na igreja, sei lá, um pastor renomado no Brasil, aí acho que eu paro de pregar na hora, chama a irmã Neuza. Aí um dia eu falei, que nada, rapaz. Eu estou pregando o quê? Os meus achômetros? Estou pregando a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se eu pregar a palavra de Deus e focar em pregar a palavra de Deus, não tem o que eu pregar errado. Então foi isso que Davi pensou, se eu tenho que enfrentar o Golias, e se eu fizer o que é certo, o Senhor é quem vai à minha frente. E quando Golias tentou entrar na mente de Davi, Davi contra-atacou. Quando Golias falou para ele assim, você vai morrer, Davi falou assim, não, quem vai morrer é você. Diga assim comigo, a batalha se dá em primeiro lugar é aqui, na minha cabeça, na minha mente. Mas Romanos capítulo 12, no versículo 2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não me conformo em perder para Golias, eu não me conformo em não arrumar este emprego, eu não me conformo em não conquistar aquela mulher, aquele homem que eu sonho, eu não me conformo em não comprar o carro que eu desejo, eu não me conformo em não conseguir pregar, eu vou, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então comece a ler a palavra de Deus e você vai ser renovado no seu ânimo, e a suficiência de Deus vem na sua deficiência. Porque daí você olha para Davi e fala, peraí, se Davi conseguiu, por que eu não vou conseguir? No livro de Tiago diz assim que Elias era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Tiago era homem igual eu e você. Davi era igual eu e você. O que Davi tinha de diferente de mim e de você? Sabe o que Davi tinha de diferente? Davi não assistia Cidade Alerta, Davi não assistia Jornal Nacional, Davi não assistia essas porcarias da televisão que rouba a fé. Davi, ele tinha intimidade com Deus, ele lia a palavra do Senhor, e isso gerava nele fé. Irmão,
você já teve um momento assim de intimidade com Deus? Aquele momento power mesmo, aquele momento que você... Quem já teve esse momento assim? Que na hora que você abrir a porta, pode estar o gigante que for, que você sai arrebentando tudo. No espírito, lógico. Já aconteceu com você isso ou não? De você orar, e aí você abre a porta do quarto e fala, agora vem para ver. Mas não vai vir, porque o diabo já bateu retirado, irmão. E sabe quem está saindo dentro daquele quarto? Tem até um filme agora no cinema aí, já tem na internet também, tem em DVD já, o Quarto de Guerra. Bom, nós precisamos ter o nosso momento de fortalecimento no Senhor. E aí diz assim, no versículo 48, e sucedeu que levantando-se o filisteus e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Fala para o irmão que está do teu lado assim, não fica empurrando com a barriga, deixando para amanhã o que você tem que fazer hoje. Olha o que diz que Davi falou, já que é para ir, vamos logo, irmão, vamos correr para cima. Davi ficou, será que eu vou? Irmão, esses dias uma pastora me disse, eu não me lembro agora onde está esse texto de Provérbios, acho que é Provérbios, Eclesiastes, que fala, a esperança adiada gera dor. Alguma coisa assim, não me lembro agora esse versículo. Mas ou seja, aquilo que eu fico protelando para realizar, eu acabo perdendo força. Por quê? Porque a batalha se dá primeiro aonde? Na mente. E aí se eu fico, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Davi, a Bíblia fala que Davi, a hora que sabe, bom, tem que enfrentar Golias, vai ser agora. Saiu correndo ao encontro do Golias. Imagine Golias olhando, fala, coitado, ela vem correndo. É agora, meu amigo, eu e você. E aí diz assim, versículo 49, Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Olha, irmão, eu quero profetizar em nome de Jesus que a sua pedra vai atingir o alvo. Aleluia. Não gira a funda e o que é isso? O que é esta pedra? É o alvo que eu preciso atingir. A pedra hoje pode ser seu currículo. Lance seu currículo no lugar certo. Pode ser um posicionamento. E aí dizem assim que Davi, eu já ouvi pregação dizendo que Davi teve uma pontinha de incredulidade. Quantos gigantes Davi ia enfrentar aqui? Quantos? Golias era um que valia por uns 50, mas era um só. Quantas pedras Davi pegou? Aí tem gente que diz assim, Davi foi incrédulo, né? Pegou 5 pedras, vai que erra na primeira. Não. Já diz o ditado que o homem prevenido vale por... Golias tinha 4 irmãos. Davi falou assim, já vou levar uma pedra para cada, para a família toda, né? Vai que eu mato Golias e meus 4 irmãos me pegar. Irmão, um homem prevenido vale por 2. Davi falou assim, não vou despreparado não. Vai que eu derrubo Golias, aparece a família toda, eu estou lascado. Então já vou levar logo pedra para a família toda. Porque se vier uma, pum, vier o segundo e pau. Ou seja, Davi era um homem precavido, prevenido e confiante na vitória no Senhor. Aleluia. E aí diz aqui assim que Davi lançou a pedra. E aí tem muita gente que diz assim, Davi matou Golias com uma pedra. Quem já ouviu isso? Davi não matou Golias com a pedra. Com a pedra ele derrubou Golias. Aí ele continua dizendo o texto. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Porque correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou. Ele cortou com
com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Com a pedra Davi derrubou Golias, mas Davi matou Golias com a sua própria espada. Já diz um outro ditado: aquilo que não me mata, me fortalece, não é? Irmão, Davi derrubou Golias. Aí todo mundo matou não, agora que eu vou matar. Pegou, desembainhou a espada de Golias. Não deu nem tempo, irmão, de Golias tirar a espada. Golias caiu com o rosto em terra com a espada na bainha. Aí imagina Davi tirando a espada lá. Agora, pá! Agora morreu. Aí Davi pega a cabeça de Golias assim e fala assim: está aqui, ó, o campeão de vocês. Não é esse aqui, esse aqui é o nosso. Mas Davi diz assim: aqui está o campeão de vocês. Cadê? E aí diz que os filisteus o que, irmão? Fugiram. Aleluia. Levante sua mão e diga assim: hoje eu declaro que os meus inimigos vão bater em retirada, porque eu vou orar, não na minha força, mas na capacidade que vem de Deus. Aleluia. Irmão, saia daqui nesta noite declarando isso: eu vou na capacidade de Deus, porque Deus Ele cobre, né, as minhas deficiências com a sua suficiência. Davi diz assim: e agora? Eu venci em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo diz que não que sejamos capazes de algo ou de fazer alguma coisa, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Não que sejamos capazes, irmãos, pode ter certeza de uma coisa, que Deus usa o iletrado, o indouto, Deus usa o analfabeto para pregar para sábios, para homens estudados, para homens muito mais capazes. Mas a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem do Senhor. Então nós estamos entrando no ano de 2016, eu não sei o que você traçou como meta ou como objetivo para 2016, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que a capacidade do Senhor venha sobre você, e que você consiga realizar com rapidez, como Davi correu de encontro ao filisteu. Corra de encontro, vá ao encontro e profetiza em nome de Jesus Cristo. Fala: doença, sai correndo, porque a cura está chegando. Desemprego, sai, porque o emprego está chegando em nome de Jesus. Esses dias eu fiz aniversário dia 3 de janeiro. Aí minhas sobrinhas cantaram parabéns para mim na casa da minha sogra dia 2 de janeiro. Aí certa pessoa me disse assim: não dá sorte cantar parabéns antes não, hein? Foi interessante, porque em 2015 cantaram parabéns para mim também no dia 2. E foi o melhor ano da minha vida. Eu falei: então eu tenho como sinal profético que esse também será o melhor ano da minha vida. Ou seja, tem pessoas que às vezes vêm liberar palavras sobre nós para tentar nos desanimar, e aí nós invertemos e dizemos assim: não é bem assim, é assim, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Se alguém disser que você não pode, diga assim: você está certo, na minha força e na minha capacidade eu não posso, mas eu vou na força do Senhor, na capacidade que vem de Deus. Eu não vou no meu nome, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Como aquele jogador, o Wendel Lira, que eu falei aqui na introdução. Irmão, foi fantástico quando aquele menino ganhou. Ele subiu lá e ele disse: eu quero falar aqui uma passagem bíblica. Aí mostrou a cara do Kaká, crente também. E quando ele começou a pregar naquele palanque, o Kaká assim, ó. Porque eu havia assistido uma entrevista do Kaká naquele dia, e o Kaká disse assim: ele não tem chance nenhuma. No Globo Esporte, do mesmo dia, o Kaká disse assim: ele não tem chance, não tem como competir com o Messi. E ele subiu lá e disse assim: quando se vai em nome do Senhor dos Exércitos,
Todo mundo pode dizer, até os seus irmãos de fé, pode dizer, você não vai conseguir. Irmão, põe o ouvido espiritual, tampa o põe, não precisa nem colocar fisicamente, né? Fazer, eu vou, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor quem direciona, irmão, os meus passos. É o Senhor quem direciona os seus passos. No Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem vai endireitar os meus passos, quem vai guiar os meus passos é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então eu quero orar com você nessa noite, pedir que o Senhor tome os teus pés, que o Senhor tome a tua vida. Se coloque em pé para nós orarmos. Eu quero profetizar e declarar que o Senhor tome a tua boca, que o Senhor tome as tuas mãos, que o Senhor tome a tua mente. E se entrou aqui nessa noite pensando em desistir, se entrou pensando que é um derrotado, se entrou pensando que não é capaz, eu declaro que a suficiência de Deus virá sobre você, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e você vai sair deste lugar declarando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ravassuri de canto, robalabachai. Diga assim comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim. Um dia um homem chegou para um pastor no final do culto e falou para o pastor assim, pastor, eu vou me separar da minha esposa, não tem mais jeito. Aí o pastor disse para ele assim, me dá uma semana. Ele falou, não, tudo bem, porque já está lascado há anos, uma semana a mais, uma a menos, né? Qual o problema? O pastor falou para ele assim, você vai ler o Salmo 23 na hora que você acordar. Na hora do café da manhã, o Salmo 23. Na hora do almoço, Salmo 23. Café da tarde, Salmo 23. Jantar, Salmo 23. Na hora de dormir, leia o Salmo 23. Faça isso até o próximo domingo. No próximo domingo a gente volta a conversar. E o irmão falou, não tem nada a ver isso, né? Mas beleza, tem nada a ver com o casamento, Salmo 23. Mas beleza, o pastor mandou, a autoridade, né? Obedecer, né? Não tem nada a perder. E aí segunda-feira, Salmo 23, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, acabou o culto, o pastor disse para ele assim, irmão, vamos lá, vamos conversar. E aí, posso ir lá conversar com sua esposa, vai se separar? Não, pastor, separar mais não. Sua esposa mudou? Não, continua a mesma, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A esposa não mudou nada, mas o que mudou foi ele. A palavra de Deus, ela gera em nós transformação. Sabe, irmão, então declare nesta semana, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Não como mantra, não como vãs repetições, mas a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então declare a palavra. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Não, talvez a situação não mude, mas talvez você veja a situação mudada, em nome de Jesus, aleluia. Então vamos orar nessa hora. Diga para o Senhor, Senhor, que a tua capacidade venha sobre a minha vida, sobre as minhas deficiências, sobre as minhas fraquezas. O Senhor sabe em que área eu sou fraco, o Senhor sabe em que área eu não consigo avançar. O Senhor sabe dos meus medos, dos meus temores. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesta noite, que o Teu Espírito Santo, Senhor, gere em mim, Senhor, disposição para vencer. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, gere em mim o ânimo que Davi tinha, Senhor. O Davi enfrentou Golias, Daniel enfrentou uma cova cheia de leões. Senhor, nós temos que enfrentar situações muitas vezes diferentes. Muitas vezes temos que enfrentar contas que se avolumam a cada dia. Temos que enfrentar chefes irados, enfrentar sistema econômico corrupto. E quantas vezes diante de tudo isso nós pensamos em desistir? Senhor, mas eu quero declarar nesta noite que nós vamos em nome
Comece a orar específico nesta hora. Seja profético nesta noite. Atire a pedra no gigante que tem se levantado contra a tua vida. Comece a tirar a pedra